Vida, eu gostaria que você ficasse de pé. Tome a sua Bíblia e abra comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ter a exposição da palavra hoje dos versículos 5 a 11. Amém? Você já pode deixar marcado o livro de Romanos. Nós vamos utilizar alguns outros textos da Bíblia também para aplicar a palavra. A Bíblia se explica nela mesma. Então, todas as respostas para as nossas dúvidas bíblicas estão na Bíblia. Amém? Leia comigo então, capítulo 8 de Romanos, versículos 5 a 11. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é viva e paz. Guarde esse versículo. 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei, nem pode estar. 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal, por causa do pecado, o Espírito é vida, por causa da justiça. 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Até aí. Baixe sua fronte, por favor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças e te louvamos pela tua santa palavra. Senhor, que rasga e esquadrinha os nossos corações, e pelo teu Santo Espírito, que nos ensina sobre todas as coisas. Pai, nós te pedimos, Pai, inculca essa palavra nos nossos corações e mentes nessa noite, para que possamos verdadeiramente andarmos no teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor? Bem, irmãos, nós temos estudado todos os domingos, através da pregação expositiva, que é a pregação dos livros da Bíblia, versículo a versículo, com o entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer através da palavra. E nós iniciamos no outro culto, no outro domingo, no capítulo 8 de Romanos. Para quem não conseguiu acompanhar até agora, há no YouTube um vídeo do panorama de Romanos 1 até a 7, muito bem exposto, para que possam acompanhar e compreender aquilo que tem sido pregado. Então, no capítulo 7, que foi o último que nós vimos, Paulo descreve o desespero de um homem no estado debaixo da lei. Ele diz lá no versículo 7:15, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Ele fala de um homem, lá em 7:1, que conhece a lei. Ele fala, eu falo para aqueles que conhecem a lei, que tem prazer na lei, mas não conseguem cumprir a lei de Deus, faz o que odeia, mas não o que aprecia, não faz o que considera bom, mas faz aquilo que considera mal, e não consegue fazer o que é certo. E aí no versículo 7:24, nós temos um brado de desespero de Paulo, dizendo assim, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A agonia de um homem debaixo da lei, a lei do pecado e da morte, que nós vimos em Romanos 8:2, no domingo passado. Todo aquele que comete pecado é condenado pela lei e o castigo é a morte.
Mas no 25, ele expõe a solução para essa agonia. E daí nós partimos. O 7:25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. No capítulo 8, nós já vemos uma inversão. Nós entendemos que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e que Jesus cumpriu na cruz a lei que nos era demandada a cumprir. E Romanos, ele diz assim: agora, em contraste, já respondendo ao capítulo 7, pois, pelo que Cristo fez, não há mais condenação para os que estão nele. Não há, não haverá, acabou, está consumado. Significa que Deus não tem mais nada contra nós, que não há mais do que nos castigar. Nunca mais pode haver condenação. Não há mais condenação. Romanos 8:4, o Espírito Santo nos aplica os efeitos dessa absolvição, dessa justiça, da redenção cumprida na cruz do Calvário. As demandas da lei são cumpridas por Jesus e nos foram imputadas pela graça, não por mérito, nem por nada que nós fizéssemos, porque, inclusive, nascemos bem depois de Jesus ter vindo ao mundo. Somos alcançados até hoje, e a todos serão, e no Velho Testamento também foram, pela graça. E hoje, por meio do sacrifício de Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus. Deus nos vê, então, como justificados. A dívida foi rasgada, foi paga. Vemos a salvação e a obra do Deus triuno nesse capítulo. O Pai enviou o Filho, que morreu no nosso lugar, que nos justificou, e o Espírito Santo aplica a redenção, a salvação em nós através da sua obra. E é disso que o capítulo 8 tem falado. Amém? Então, agora, no capítulo 8, versículo 11, 5 a 11, nós veremos 4 evidências da obra que o Espírito Santo faz em nós. E o capítulo 8, ele discorre a respeito dessas evidências. Eu sugiro que você leia em casa e leia com atenção, que esse capítulo ele trata da operação, da aplicação da redenção da cruz de Cristo em nós e da confirmação daquilo que Cristo fez por nós. A gente está falando de evidências, não são teses nem suposições, são evidências da obra do Espírito Santo em nós. A primeira evidência que nós vamos estudar é que o Espírito Santo nos inclina para as coisas do Espírito. Ele nos inclina. A segunda, ele habita em nós. A terceira, o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. E a quarta, o Espírito Santo dará vida ao nosso corpo mortal. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é a respeito da inclinação para as coisas do Espírito. O primeiro ponto é: o Espírito Santo nos inclina para as coisas do Espírito. Leia comigo mais uma vez o versículo 5 de Romanos 8. Diz assim, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Amém? Há duas forças, basicamente, que operam no homem, segundo esse versículo. Ou você é inclinado pela carne, ou você é inclinado pelo Espírito Santo. Há dois modos de vida, e são dois modos de vida conflitantes. Uma coisa não compete com a outra. Ou somos governados por um, ou por outro. Havia uma tese de Scofield a respeito de um crente carnal. Num comentário bíblico que foi feito em 1 Coríntios, que dizia que haviam 3 tipos de homem: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. O homem natural é aquele que não conhece a Deus. O crente carnal é aquele que, teoricamente, foi alcançado pelo Espírito Santo, mas vive com um pé lá e um pé cá.
E o terceiro é o crente espiritual, que é o verdadeiramente convertido, aquele que Deus alcançou e converteu o seu coração. Nós encontramos aqui nesse versículo uma resposta para isso. Ou você é inclinado pela carne, ou pelo Espírito. Não há crente carnal, não há crente nominal. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Você pode ser um crente espiritual e estar afastado de Deus, sim, mas sem essa de crente carnal. Por que não funciona? Porque o crente carnal, ele prega que você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode sair por aí, esbanjar e pecar à vontade, depois você vem para a igreja e consome do maná da terra nesse lugar. Aí você sai de volta, faz o que quer e volta para cá. Isso não existe. Paulo aqui fala sobre crentes e descrentes. Quem está na carne não é cristão, e quem está no Espírito é verdadeiramente cristão. Amém? Quem vive no Espírito é capacitado pelo Espírito e guiado por Ele. Quem vive na carne é guiado pelos prazeres da carne e guiado por ela. A carne se importa somente com as coisas da carne e o Espírito se importa somente com as coisas do Espírito. Por isso que são conflitantes. As coisas não compatem, não tem como. E nós vamos entender isso mais para frente. Logo, a sua inclinação da tua mente, ela é moldada pelo que ocupa a tua mente. Se são as coisas da carne ou se são as coisas do Espírito. Eu prometo não judiar muito, mas eu vou provocar você bastante nessa noite, assim como eu fui provocado. Amém? Então, o que é viver na carne? Eu vou exemplificar bem para a gente entender. E esse capítulo, tem várias igrejas que rasgam esse capítulo aqui, e o 9. É muito importante que a gente entenda isso, porque isso é uma revelação da palavra do Senhor maravilhosa. Maravilhosa. E nós precisamos compreender isso. E nós vamos tratar disso nessa noite, amém? Viver na carne é viver para o pecado. É se apoiar na natureza caída. É corrupta e egocêntrica. Viver na carne é pensar só em si mesmo, no que eu quero, no que é bom para mim, no que eu quero fazer, na minha vontade. Esse é o viver na carne. É o viver no nível material, no nível terreno, no nível do que eu posso adquirir, no nível do que eu posso comprar, do que eu posso ter, do que eu posso alcançar. Isso é viver na carne. E amanhã você não acorda. Como é que fica? William Temple vai dizer: onde a sua mente vai com maior naturalidade e liberdade, quando nada te distrai? Onde vai a nossa mente quando a gente não tem nada para pensar? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Viver no Espírito não nos elimina a possibilidade de pecar, mas nos confere o poder de não pecar. É diferente. Amém? Só para você entender, o homem espiritual peca, mas se arrepende, pede perdão e volta para os caminhos do Senhor. É isso que acontece. A derrota do pecado em nossa vida começa na mente, com a nossa mentalidade, e a vitória sobre o pecado é o resultado de uma mente firmada no Espírito Santo. Se eu sou guiado, inclinado pelo Espírito Santo, automaticamente Ele me leva, Ele me guia à santidade, a fugir do pecado, e não as concupiscências da carne. São as nossas motivações, preocupações e ambições que nos movem. Como ocupamos o nosso tempo, ao que nos dedicamos, é isso que nos move, é isso que nos inclina. O Espírito Santo, Ele inclina as nossas mentes para desejar as coisas do Espírito. É Ele quem faz. Os que são dominados pelo Espírito desenvolvem o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Abra comigo o livro de Gálatas, capítulo 5. Você pode deixar marcado esse livro de Gálatas, capítulo 5, que nós vamos recorrer a ele algumas vezes nessa noite.
Gálatas 5, 22 e 23, nós vamos ler agora. Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Todo mundo chegou lá? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Você pode deixar aberto, marcado, esse capítulo de Gálatas. Nós vamos voltar algumas vezes ainda, utilizar a palavra do Senhor para aplicar e explicar ela mesma, amém? O John Wycliffe vai dizer o seguinte: o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Por isso que é um fruto. Deus coloca em nós o Espírito Santo e nos desenvolve, nos inclina para as coisas do Espírito, desenvolve o desejo pelas coisas de Deus, pela santidade, pela oração, pela leitura da palavra, e a consequência é um fruto. Por isso que é um fruto que se colhe. Esses hábitos e princípios são resultados de uma vida de comunhão com Deus. Logo, quem está na carne não tem comunhão com Deus, não tem como, não é possível. Agora, quem está no Espírito é conduzido, guiado pelo Espírito Santo para as coisas de Deus. Aquele incômodo que dá, aquela vontade que dá de fazer as coisas do Senhor, vem do Espírito Santo. O Espírito Santo desenvolve esse fruto do Espírito em nós à medida que nós nos aproximamos de Deus e à medida que nós procuramos ter uma vida de comunhão com Ele. Quanto mais de Deus estiver em nós, mais o seu fruto nós vamos colher. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais amor, mais domínio próprio, mais mansidão, mais benignidade, mais bondade, menos ruindade nós teremos. Amém? O que é uma inclinação que ele fala? Inclinação para as coisas do espírito e da carne. É um pendor, é uma vontade forte, é um desejo que queima o nosso coração para fazer as coisas do Senhor, que incomoda. Isso é o pendor. Sabe aquela vontade de às vezes ficar em casa e não vir do culto e alguma coisa te incomoda? Isso é uma inclinação do espírito. Tu tem que ir, tu precisa congregar, tu precisa orar, irmão, precisa estar em congregação, no meio de igreja, onde o Senhor espere a sua bênção. É o Espírito Santo que faz. Amém? Lá em João 14, 25 e 26, você não precisa abrir, só anote. Está escrito assim: essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele que ensina e Ele que nos faz lembrar. Amém? O Espírito Santo nos estimula, nos exorta, nos anima, nos capacita a fazer as coisas que sem Ele jamais conseguiríamos fazer pelas nossas próprias vontades. Nem desejaríamos fazer. Nós não temos esse desejo natural e não somos capazes de fazer. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Os que são guiados pela carne, pelo contrário, se motivam em agradar a si mesmo, em agradar as coisas da carne e praticar as suas obras. Veja que quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente está falando de uma colheita que está sendo desenvolvida em nós. E quando a gente fala da carne, a gente fala das obras da carne. E as obras da carne são ações, e essas ações também têm uma colheita. Nós colheremos as obras da carne. Você deixou marcado Gálatas, abra comigo mais uma vez, Gálatas 5, mas agora os versículos 19 a 21.
Amém? Gálatas 5, 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: as obras da carne são evidentes. As pessoas podem notar, não tem como esconder, todo mundo vê. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, e inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, quanto às quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam, andam na prática, andam no caminho da iniquidade, andam no caminho das obras da carne. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Ainda em Gálatas 5, 16 e 17, um pouquinho mais para cima. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Aí você vai pensar assim, tá, mas existem homens que não são cristãos, que são pessoas boas e que fazem o bem. De onde vem isso? Como é que acontece isso? Essa é a explicação da graça comum. A palavra de Deus diz que Ele faz raiar o seu sol sobre justos e injustos, que Ele derrama a sua chuva sobre os bons e os maus. Deus, através da graça comum, também abençoa toda a humanidade com dons e com boas coisas. Essas pessoas bem, elas amam os outros, fazem caridade, fazem coisas boas, porém, elas não têm o Espírito Santo, porém, elas não estão salvas. Mas para que isso é necessário? Para que nós possamos conviver. Caso contrário, se não existissem essas pessoas boas pela graça comum, nós também não existiríamos mais, nós já teríamos nos matado a todos. Intolerantes totalmente, pessoas que não conhecem a Cristo, mas que não fazem o bem, que só querem matar, roubar e destruir. É assim que seriam, totalmente levadas pelo espírito do diabo. Então entenda que há pessoas boas sim, e que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, inclusive para elas. E aprove ao Senhor derramar a sua bênção sobre todo o mundo, para que nós pudéssemos conviver, para que Ele possa nos abençoar através dessas pessoas, e que para nós possamos também ter convivência com elas. Essa é a graça comum. Mas qual a diferença da graça comum e a graça salvadora? A graça comum nos dará uma vida boa aqui na terra, e depois a condenação eterna. Mas a graça salvadora, alcançada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, essa sim, nos dará uma boa vida e abundante nesse lugar. E abundância significa abundância de amor e paz. E também uma vida eterna com Ele. Então não troque a graça eterna pela graça comum, pelos prazeres desse lugar. Quem acha que está de boa aqui, curtindo, vai acabar. Pode acabar amanhã. Pode acabar agora. Pode acabar daqui a um segundo. Mas a graça eterna, meu irmão, essa pela qual nós não podemos trocar a graça comum, é para a vida toda. Amém? Leia comigo Romanos 6. Vamos voltar lá para Romanos 6. É Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. Nosso texto base. Romanos 8, 6 vai dizer assim: pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Quem vive no Espírito desenvolve o fruto do Espírito, que nós já vemos. Colhe vida e paz.
A partir daqui, a partir de agora, lá no capítulo 8, versículo 1, ele diz amanhã. Não, ele fala agora, já não há mais condenação. Daqui a algumas semanas, não, agora, pois já não há mais. Não há mais condenação. E saber dessa boa notícia nos traz vida e paz nesse mundo. A partir de agora, quem vive na carne colhe o fruto das obras da carne, que é o pecado. E qual o salário do pecado? É a morte. Quem planta obras da carne colhe morte. Lá em Romanos 7, 5, está escrito assim: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. O fruto das obras da carne é a morte. O fruto daqueles que andam no Espírito é amor, mansidão, benignidade. Por que é chamado de o fruto? Interessante, né? São várias palavras. E começa com o quê? Amor. A base do fruto do Espírito Santo é o amor. O amor produz mansidão. O amor pelas pessoas, pelas coisas, produz domínio próprio. O amor produz benignidade. Então, quando a gente faz alguma coisa para uma pessoa que a gente ama, é muito diferente de fazer para uma pessoa que a gente não ama. É muito diferente. Em Romanos 8, 13 e 14, quem for pregar semana que vem, né? Dei uma catada aqui, spoiler. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, que são as obras da carne, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Aqui nós temos uma verdade. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Ponto. O que é a morte que as pessoas vão experimentar? Aqueles que não têm o Espírito Santo. É a morte física, que nós todos passaremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas eles viverão uma morte espiritual e eterna. Uma morte espiritual totalmente dissociada da presença de Deus e eterna na condenação. Ou seja, não vai ser aqui. Não vai ser no céu. Vai ser no inferno. E para sempre. Essa é a morte que produz o fruto das obras da carne, de quem anda na carne. Já os que andam no Espírito experimentarão de vida e paz, vida em abundância, vida eterna e vida de paz aqui e paz com Deus. A paz perfeita, aquela que vem de Deus, ela chega até nós, independente das circunstâncias. Se estamos bem ou se estamos mal, a paz de Deus chega a nós. Essa é aquela paz que quando nós estamos no meio de uma tempestade, tudo está dando errado, nós sentimos uma paz que é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que nós não conseguimos produzir de jeito nenhum. Essa é a paz de Deus. Foi o próprio Jesus que prometeu e nos deu a sua paz. Lá em João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É a minha paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor. A certeza de que o Senhor está sempre conosco nos momentos de angústia, medo, sofrimento, e nos deixa mais confiantes e seguros, porque sabemos que nós não estamos sozinhos. Amém? Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. Vida e paz. O que é ter vida e paz? É viver satisfeito, viver contente, em contentamento, se agradar da vontade do Senhor, ter prazer nas coisas de Deus, ter paz com Deus, ter paz consigo mesmo e paz com os outros. Isso é ter vida de paz, vida e paz. O que a morte traz? A morte traz uma vida rasa, uma vida vazia, ligada aos prazeres da carne, ligada ao ego, à soberba, à arrogância, ao orgulho, naquilo que eu posso alcançar, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso conquistar. Mas ninguém pode adicionar um côvado sequer na sua própria vida.
Então a paz da carne é um falso poder. Você pensa que pode, mas não pode. A paz da carne, se é que há paz, é uma ilusão momentânea. Como se fosse uma droga, ela causa um efeito. Mas depois ela volta para uma vida vazia, sem sentido, procurando subterfúgios para fugir de si mesmo. Isso que a morte causa, isso que a vida, as obras da carne causam em nós. João 6,63 já foi lido no culto passado, muito importante e cabe em todo o texto de Romanos. Diz assim: o Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse, Jesus falando, são Espírito e vida. Aquilo que interessa a mente controla a vida. Aquilo que inclina a minha mente e a tua controla a nossa vida. Ou somos inclinados para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne. Abra comigo Gálatas de novo, você deixou marcadinho lá. Agora capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, na carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Essa é a nossa esperança daqueles que estão em Cristo, daqueles que têm o Espírito Santo. A morte colherá ruína. Aqueles que desenvolvem o fruto do Espírito terão vida, vida e paz e vida eterna. Leia comigo agora Romanos 8, 7. Voltemos para o nosso texto base, por favor. O texto vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Amém? O pendor da carne, a inclinação da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque a carne não faz aquilo que Deus deseja. Porque a carne não se sujeita à vontade de Deus. Porque ela se revolta contra Deus. Porque ela é incapaz de obedecer a Deus. A carne quer pecar. Deus odeia o pecado. Quando a palavra fala, não mentirás, não minta. A carne pensa, eu vou mentir, eu quero me rebelar. Não mata, vou matar, mas eu quero matar. É isso que a carne procura, o contrário do que Deus manda. É totalmente o contrário. Em Romanos 3, 10 a 12, a palavra diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A mente, então, meus irmãos, ela não é terreno neutro. Não existe crente em cima do muro. A palavra diz que você é frio ou você é morno. Ou você está com Cristo ou está contra Ele. Ou é ou não é. O Evangelho é 8 ou 80. Não é 8, 40 e 80, é 8 ou 80. Quem anda na carne tem a raiz do pecado implantada na mente. O pecado toma conta da sua vida. As pessoas que andam na carne, elas pecam o tempo inteiro, o tempo todo. Muitas vezes não sabem que estão pecando. Vão fazendo, vão seguindo no caminho da iniquidade. E assim a coisa vai acontecendo. E não tem noção, e para elas está tudo certo. É isso que acontece. Elas fazem mal a todo mundo, fazem bem somente para elas, fazem tudo o que é errado e acham que está tudo certo. Quem está na carne é isso.
Por isso que fala lá em Gálatas que as obras da carne são evidentes, porque você consegue ver isso nas pessoas. Ela não consegue fazer a obra da carne sozinha. Ela tem que manifestar isso para alguém. Amém? A mente na carne trata a Deus e as coisas do Espírito como inimigos, né? Então, a mentalidade da carne, como nós falamos ali no 7, é inimiga de Deus, gera inimizade, é contra. Tudo que não é a favor de Deus é contra Deus, e o que é contra Deus é inimizade contra Deus. Amém? Lá em João 15, 14, 15 diz assim. Você quer abrir? Pode abrir. João 15, 14 e 15. João 15, 14, 15, diz assim: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não chamo de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Ou seja, quando nós obedecemos e fazemos o que Deus nos pede, nos ordena, não somos somente servos, mas somos chamados de amigos de Deus. Aqueles, porém, que não fazem o que está escrito na lei de Deus, o que está escrito na palavra, não são amigos de Deus e logo são inimigos de Deus. Não há em cima do muro, não há meio termo. O morno é vomitado da boca. Não há mornidão, não existe. Amém? A inimizade contra Deus é o desejo e a busca de fins carnais. É um estado de inimizade completa diante de Deus. É direção oposta de Deus, totalmente. Totalmente incompatível com a verdadeira paz na alma. Quem vive na carne, meu irmão, por mais que pareça, não tem paz. Se tem paz, é uma paz momentânea. Ela é uma paz comprada com dinheiro. Ela é uma paz alcançada pisando nos outros. Ela é uma paz adquirida usando drogas. Ela é uma paz tirando a mente para as coisas que são um mundo paralelo, que não são as dificuldades que ela tem. Ela não tem paz. Isso não é paz. Isso é fuga. Quando ele fala ali que a mentalidade não consegue fazer as coisas de Deus e nem pode estar, significa que quem é dominado pela carne não consegue fazer nada que agrade a Deus, porque ele não consegue se sujeitar de jeito nenhum. Não consegue fazer. Quem é guiado pelas coisas do Espírito, pelo Espírito Santo, consegue, porque é o Espírito que guia. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Quem faz com que busquemos a Deus e façamos o bem é o Espírito Santo. Que fique bem claro, nós não somos bonzinhos. E quando nós somos, é o Espírito Santo que faz em nós. É a obra salvífica de Jesus, a obra vicária de Jesus na cruz, aplicada na minha e na tua vida através do Espírito Santo. É isso que acontece. Muitas coisas que a lei exige, elas podem ser feitas por quem está na carne, mas ele não consegue cumprir. A lei não consegue fazer ninguém cumprir a lei. A pessoa cumpre porque quer. A lei não tem força, nós vimos, a lei é fraca. Ela não consegue colocar em mim uma arma na cabeça e dizer cumpra. Ela não faz isso, ela me alerta, mas ela não consegue me fazer cumprir. Por isso, às vezes, há pessoas que vivem na carne, que cumprem leis, mas elas não sabem que estão cumprindo. Elas estão fazendo por fazer. Amém? A inimizade contra Deus, ela nos torna incapazes de agradar a Deus. Romanos 8:8, próximo versículo, vamos lá. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu sou inimigo de Deus, não faço as coisas que Deus me pede, não me sujeito à vontade de Deus, não sou amigo de Deus, eu sou inimigo de Deus. E sendo inimigo de Deus, eu não consigo agradar a Deus. Algum inimigo de alguém consegue agradar a outra pessoa? Não. Impossível. Aliás, ele vai fazer de tudo para não agradar. É assim que se comportam os que são levados pela carne. Os que vivem pela carne não conseguem agradar a Deus e nem podem. Não podem agradar, não conseguem, porque sozinhos eles não são capazes de se sujeitar e submeter a Deus.
Essa é a doutrina da depravação total. Quem está na carne está em todo errado, em todas as coisas, o tempo todo, morto em seus próprios pecados e delitos e transgressões. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo operando em nós, nós seríamos iguais os que vivem na carne, exatamente iguais. Entregues aos nossos próprios desejos, somos totalmente incapazes de viver de modo a agradar a Deus. Não tem como. É na contramão. Não conseguimos ser aprovados, porque a mente que dirige as ações age por inimizade contra Deus. Ela faz tudo contra. Não tem jeito. Chegando no final desse primeiro ponto, o Espírito Santo inclina a nossa mente para as coisas do Espírito. Eu pergunto para você nessa noite, para que você reflita: para onde está inclinada a minha e a tua mente? Nas coisas da carne ou nas coisas do Espírito? O que nós temos buscado mais frequentemente? O que tem ocupado a nossa mente? A nossa mentalidade é de amizade com Deus, é de agradar a Deus, ou de desagradar a Deus e inimizade com Deus? O que toma mais espaço na minha e na tua mente? E a terceira, por consequência de agradar a Deus ou não, como está o status do seu relacionamento com Deus? Você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus? Amém? Para começar a aplicar a mensagem no meio já. Não vamos esperar tudo para o final. Amém? O segundo ponto, acompanhem comigo, vai falar que o Espírito Santo habita em nós. Leia comigo Romanos 8, 9. O texto diz assim: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Então o que ele está dizendo aqui? Nós vemos uma mudança de comportamento já do versículo 5, lá que ele fala assim: os que são guiados pela carne, são da carne, os que são guiados pelo Espírito, são Espírito. Aqui ele fala vós, porém, estáis sob o domínio do Espírito. E aquele que está sob o domínio do Espírito, o Espírito habita nele. E ele está em Cristo. O Espírito de Deus habitará em vós? Não, o Espírito de Deus habita. Se alguém está em Cristo, esse tem o Espírito. Por causa da obra de Cristo por nós, e a ação do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo agora habita em nós, e nós somos templo dele. Fomos feitos morada do Espírito Santo. Ele nos dá vida e vida eterna. Quem tem o Espírito pertence a Cristo. Quem está no Espírito está em Cristo. É o Espírito Santo que aplica a obra da redenção de Cristo em nós. Sem a presença do Espírito Santo, nenhum homem se torna cristão. Passamos a ser de Cristo quando o Espírito Santo habita em nós. Não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, alguém tem que me fazer buscar a Deus. Quem faz isso? É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Não tem outro. Ninguém busca por vontade própria. É o Espírito que abre os nossos olhos para as coisas eternas. É o Espírito que nos guia, e nos guia porque habita em nós. E nos guia e habita em nós porque Cristo morreu por nós. Isso é uma verdade tremenda, maravilhosa. E nós vamos aplicá-la. Eu tenho certeza absoluta, não por mim, que não sou nada, mas que o Espírito Santo já está falando contigo.
e tem dúvidas na tua cabeça que hoje vão ser sanadas pelo poder do Espírito Santo, da palavra de Deus que está sendo pregada. Amém? Presta atenção, que vão cair algumas escamas dos olhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Espírito Santo é dom de Deus. Está lá em Atos 2. E receberam o Espírito Santo. O dom do Espírito. Não estou falando dos dons do Espírito. Estou falando do dom, da dádiva, do presente que é o Espírito Santo em nós. Presente de Deus para os seus. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, 19 a 20. Primeira Coríntios capítulo 6, 19 a 20 fala assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quem tem o Espírito pertence a Cristo. Porque fostes comprados por bom preço, por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você deixou marcado Gálatas? Volte comigo para Gálatas. Gálatas 5, 24 e 25. Gálatas 5, 24 e 25. Pode deixar marcado Gálatas ainda. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. É uma recomendação para que nós não nos desviemos a praticar as coisas da carne. Quando nós desviamos disso, nós pecamos. É isso que acontece. Mas Léo, às vezes eu dou uma pisada fora. Será que eu estou nas obras da carne? Não, o pecado é obra da carne. Eu piso e volto. Eu não estou sendo inclinado pela carne. Eu peco e volto. A inclinação é aquele que anda na iniquidade, que só faz as obras da carne. Para ficar bem claro para todos nós. Em Colossenses 3, 5, 7, você não precisa abrir, está escrito assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Eliminai. Prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Quando estávamos na carne, quando não éramos convertidos, quando o Senhor não tinha aberto os nossos olhos, quando nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus, nós praticávamos as mesmas coisas. Mas agora, nós temos que fugir dessas coisas. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Quem tem o Espírito Santo pertence a Cristo. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, está salvo. Nenhum homem consegue salvar-se a si mesmo, porque ele não consegue nem crer em Deus sozinho. Mas quem tem o Espírito Santo, foi Deus que deu para que possamos crer nele. Você está entendendo o que é a salvação? Que não depende de nós, que eu não estico o braço para ser salvo, que não tem nada em mim de bom que alcance a salvação, porque quando eu desejo a Deus, o desejo vem do Espírito Santo e não de mim. Ele já me marcou, Ele já me selou, Ele já me deu o Espírito para crer nele. Amém? A salvação é plano de Deus, executado por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. Amém? Terceiro ponto. O Espírito Santo vivifica o nosso espírito.
Vá lá comigo em Romanos 8, 10. Voltemos ao texto. Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, 10 diz assim: se Cristo está em vós, embora vosso corpo seja mortal, por causa do pecado, é o nosso caso, o Espírito é vida por causa da justiça em Cristo. Amém? Quando ele fala ali, se Cristo, ele não está falando um senão depois. Você percebeu que não tem se Cristo, senão é isso? Quando ele fala se Cristo, é uma condicional de fato. E significa, já que Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O cristão, todos nós, temos um corpo que vai morrer, um corpo que envelhece, um corpo decadente, né? Um corpo que vai caindo o cabelo, caindo o dente, caindo, né? Vai caindo. E nós vamos morrer, como todos. O salário do pecado é a morte. Mas a mente é viva. O Espírito é vivo. Nós somos vivificados. Nós ganhamos vida em Cristo. Vida e vida em paz. E vida eterna. Agora, a nossa carne segue o nosso espírito. Essa é a diferença. E quando ele fala aqui, se Cristo está em vós, se o Espírito Santo está em vós, embora seu corpo seja mortal, o Espírito é vida. Vamos morrer fisicamente, sim, mas espiritualmente e eternamente, não. Viveremos a eternidade, vivos com Deus e vivos para sempre. Em Gálatas 2:20 está escrito assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele se entregou por mim e me amou. Amém? A carne morta agora, mortos para o pecado, vivos para Deus. A carne morta, ela não nos conduz mais para as obras da carne. Nós não somos mais dominados. Nós ainda pecamos, nós ainda pisamos na bola, mas não somos dominados pela carne. A inclinação para o pecado, ela está crucificada junto com Cristo na cruz do Calvário, onde fomos justificados gratuitamente pelo amado. Está morto lá. Amém? Agora, somos regidos pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Filipenses 2:13 vai dizer, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não a minha, não a tua, não o que eu quero. Ele opera o querer e o fazer em nós, de acordo com a vontade dele. Isso é soberania de Deus, meu irmão. Quando a gente fala que Deus é soberano, Ele controla todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ele conduz todas as coisas. E mesmo quando tudo parece errado, a palavra deles diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É assim que Deus age. Nosso corpo, ele se torna mortal por causa do que Adão fez. Todos pecaram em Adão e foram destituídos da presença de Deus. Por causa do pecado veio a morte ao mundo. Mas o nosso espírito está vivo por causa de Cristo. Os cristãos ainda devem se submeter à morte, porque ela é o salário do pecado, porque somos pecadores. Mas Cristo habita em nós. E por meio do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que seremos ressuscitados dentre os mortos. O nosso espírito é vivificado porque nascemos de novo do alto, do Espírito de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura será, nova criatura é agora.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. A palavra grega para garantia, depósito, que é arabon, costuma ser traduzida como penhor, garantia. Significa pagamento adiantado, um sinal de compromisso. Deus põe o seu Espírito em nós, no nosso coração, como um compromisso da era vindoura, um compromisso da nossa completa salvação. Lembra? Sim e ainda não? Deus está dizendo assim, ó, eu coloquei o Espírito Santo de Deus no teu coração, para que tu tenha certeza que tu estarás comigo na vida eterna. É isso que ele está falando. Esse é o penhor, essa é a garantia. É o penhor e a garantia da nossa salvação. É a demonstração de que nós somos propriedade dele. Por isso ele deixou o seu penhor. Amém? O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, quem tem o Espírito tem a Cristo. Quem tem a Cristo está salvo. Ele é a garantia da nossa salvação. Deus nos põe essa garantia para que nós saibamos que Ele está comprometido com o que está por vir. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 1, 22. Segunda Coríntios 1, 22 diz assim: mas é Deus quem vos mantém firmes convosco em Cristo. Quem é? Eu? Não. Mas é Deus que nos mantém firmes convosco em Cristo. E foi Ele que nos ungiu. Com quem? Com o Espírito Santo. Foi Ele também que nos selou e pôs o Espírito como garantia no nosso coração. 2 Coríntios 5, 5. Foi Deus mesmo que nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Efésios 1, 13 e 14. Abra comigo. Efésios 1, 13 e 14. Falei que todo mundo ia ler bastante hoje, né? Efésios 1, 13 e 14 diz assim: nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para quê? Para louvor da sua glória. Amém? Agora eu queria que você abrisse comigo o livro de Tito 3, do 3 a 7. Se você não tem marcado esse versículo, pinta com caneta Lumicolor, caneta preta, põe estrelinha, tudo. É muito importante para nós cristãos. Toda a Bíblia, né? Mas esse é importante demais para o que nós estamos falando aqui. Tito 3, 3 a 7. Chegaram lá? Tito vai dizer assim: porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação realizadas pelo Espírito Santo, que é aquele que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém?
Então, se o Espírito Santo está em nós, se nós somos inclinados para as coisas do Espírito, se nós temos colhido os frutos do Espírito, as pessoas percebem que você mudou, que você tem mais amor, que você é mais longânimo, que você é mais bom, que você tem mais domínio próprio, que você pertence a Cristo e tem o Espírito Santo, você acha que pode perder a sua salvação? Se o Espírito Santo é a garantia, você acha que pode perder a salvação? 1 João 5, 10 a 12, você não precisa abrir. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E ponto. Ele nos deu vida eterna, não é uma vida temporária. Nós, quem tem o Espírito Santo, participará da eternidade. Está consumado, decretado, acabou aqui. Mas, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Você não precisa abrir, mas anote, por favor. João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, já foi. João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que ele traz? Pelo Espírito Santo. Lá em Ezequiel 36:26 está dizendo assim, Deus falando: tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um novo coração, e nele derramarei o meu espírito e farei com que andeis nos meus preceitos. Ele faz. João 10:28-29, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará, as ovelhas, da minha mão, ninguém. Mas meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Está claro ou não está? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. 1 Coríntios 1:8, Cristo também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Jeremias 32:40, farei com eles uma aliança eterna, temporária, eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. 1 João 2:19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é nosso. 1 Pedro 5:10, essa também é para botar na cabeceira. E o Deus de toda a graça, que em Jesus Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Podemos perder a nossa salvação, como diria Russell Shedd, se foi você que se salvou, sim. Se foi Cristo que se salvou, que te salvou, e te selou com o Espírito Santo de Deus, que te inclina para as coisas de Deus, é impossível
Quem fala que pode perder está contrariando as escrituras que a gente acabou de ler. Quem pensa que pode perder a salvação está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa e nega a sua soberania e poder. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele falou está falado, está feito. E ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aquele que diz que pode perder a salvação está dizendo que Jesus não tem poder para salvá-lo. Que a cruz de Cristo foi ineficaz. Que seu sacrifício foi imperfeito. Que o Espírito Santo é fraco. Que a graça é barata. Que é fraca. E Deus não tem poder. Se você ainda tem dúvida, leia Romanos 31 a 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos os seus filhos. Está aqui em Romanos 8 também. Ele intercede por nós. Está aqui em Romanos 8 também. Ele nos confirma. Também está aqui em Romanos 8. Amém? Quarto e último ponto. O Espírito, aquele que habita em nós, que vivifica o nosso espírito, dará vida ao nosso corpo mortal. Esse é o quarto ponto. Leia comigo o versículo 8:11, por favor. Romanos 8:11 diz assim: E se o Espírito daquele, Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Amém? Essa expressão "e se" é a mesma condicional de fato que tinha antes. Ela significa, já que o Espírito daquele, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, nós também seremos ressuscitados como Cristo foi. É isso que está dizendo o texto. O mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus há de nos ressuscitar. Amém? Assim como o Espírito habitava em Jesus, Ele habita em nós. Nós temos essa garantia. O Pai que ressuscita, o Filho ressuscitado e o Espírito ressuscitador. A obra é soberana, inteira e exclusiva de Deus, meus irmãos. Isso é soberania. O resto é conversa furada. É papo para boi dormir. Soberania é controle absoluto. Nada escapa aos olhos do Senhor. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará no dia do Senhor, no último dia. A ressurreição de Cristo, ela é o penhor da nossa ressurreição. Ele foi modelo em tudo, nos mostrando exatamente o que vai acontecer conosco. Lá em 1 Coríntios 6,14, a palavra diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. O mesmo Espírito que dá vida ao nosso espírito, como nós vimos no versículo 10, também dará vida ao nosso corpo, aqui no versículo 11. O nosso corpo será renovado por inteiro e receberá a vida eterna do Espírito Santo diante de Deus. A morte física era resultado do pecado de Adão, a morte e separação eterna de Deus. A vida espiritual, ela é resultado da justiça de Cristo. O Espírito Santo, então, é a garantia da nossa ressurreição. Assim como ressuscitou a Cristo, nos ressuscitará. A morte, ela não é um fim em si, mas um dia, ressurretos, receberemos um corpo incorruptível, poderoso, imortal, glorioso, celestial, espiritual, semelhante ao corpo de glória de Cristo Jesus. Leia comigo 1 Coríntios 15, 42 e 44. 1 Coríntios. Estamos caminhando para o final, desculpem o tempo.
1 Coríntios 15, 42 a 44. A palavra de Deus diz assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E para aqueles que vivem no Espírito, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você e para mim. Efésios 5, 18 a 21, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Deus. Segunda recomendação, Colossenses 3, de 1 a 3. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, ou de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são dessa terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Deus. Amém? Resumo então do que nós aprendemos hoje. Há duas inclinações para a nossa mentalidade: ou somos inclinados pela carne, ou pelo Espírito. O fruto das obras da carne leva à morte física, espiritual e eterna, mas o fruto do Espírito Santo é vida e paz. A mentalidade da carne não se submete a Deus e não consegue. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, porque tudo que fazem é contra as leis e a vontade de Deus. Quem tem o Espírito Santo pertence a Cristo e tem a garantia da salvação. Como é que nós podemos aplicar isso a nós nessa noite, meus irmãos? Analise-se o homem a si mesmo. Qual a inclinação da tua mente? Para onde você tem ido com mais facilidade? O que você tem experimentado? Pensamentos de vida e paz? Você tem desenvolvido os frutos do Espírito na sua vida? Você tem dado evidências desse fruto? As pessoas percebem que você é alguém mais parecido com Cristo? Você tem colhido os frutos do Espírito? Ou você tem vivido uma vida vazia, amargurada, buscando algo que nunca encontra? Você tem paz consigo mesmo? Tem paz com Deus? Você tem contentamento nas coisas de Deus? Tem satisfação? Ou vive uma vida totalmente em ansiedade, desesperançada, com medo do porvir e num vazio sem tamanho? Qual o status do teu relacionamento com Deus? Você é amigo de Deus ou inimigo de Deus? Você busca cumprir a vontade de Deus ou não quer cumpri-la? Você se preocupa em agradar a Deus ou você não quer agradá-lo? Você fixa os seus olhos e deposita a sua esperança em Cristo e nas coisas do porvir, ou em você mesmo? Concluindo, os que vivem no Espírito buscam as coisas do alto, buscam obedecer a Deus e desenvolvem a sua santidade. Os que vivem no Espírito são transformados diariamente, de glória em glória, e evidenciam o fruto do Espírito em suas vidas. Os que vivem no Espírito sentem estar vivos e têm paz com Deus. Os que vivem no Espírito pecam por causa da nossa natureza pecaminosa, mas não são mais dominados pelo pecado, pela carne e pelos seus prazeres. Os que vivem no Espírito pertencem a Cristo e nada poderá lhes arrancar da mão de Jesus. Nada. Os que vivem no Espírito, ainda que morram, ressuscitarão com Cristo para viver a glória eterna junto com Ele. Amém? Você pode se colocar de pé?
Deus é bom, irmãos. Tudo que está sendo exposto está aqui, ó. As respostas para as tuas perguntas estão aqui. As explicações para os versículos estão aqui. Quem te conduz para o Senhor vai te conduzir através da palavra. Se você tem vivido uma vida de opressão, uma vida de angústia, de ansiedade sem tamanho, de preocupação grandiosa com o dia de amanhã, se você tem sofrido com isso, se você tem buscado subterfúgios temporários para se satisfazer, nós queremos um Senhor que converte os corações dos seus, que derrama o seu Espírito, que faz com que nós o busquemos, que opera em nós o querer e o efetuar, que intercede por nós, que nos sustenta, que nos mantém, que nos dá força, que nos conduz a Deus, que nos faz não pecar, que nos faz frutificar o fruto do Espírito. Se você tem andado nas obras da carne e sentiu no seu coração profundo arrependimento nessa noite, converse com Deus nesse momento de oração. Só Ele e Ele somente converte os corações. Só Ele tem palavras de vida e de vida eterna. Só Ele tem o poder de nos transformar. Só Ele, então somente Ele é o suficiente. Paulo diz: a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmão, irmã, nós estamos falando aqui, vós porém, que tendes o Espírito Santo, não se abatam, não se deixem levar para as coisas da carne, busque ter uma vida de santidade, louvando, cantando, lendo a palavra, orando, abrindo teu coração com os teus irmãos, pedindo perdão pelos teus pecados. Corações gratos e arrependidos, contritos e quebrantados diante do Senhor. Amém? Baixa tua fronte, vamos orar. Pai querido e amado, nós te damos graças e te louvamos pela tua palavra. Nós pedimos, o Espírito Santo, produza em nós o teu fruto. Aperfeiçoa-nos, Pai, de glória em glória todos os dias, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, como diz a tua palavra. Enquanto nós nos encontrarmos contigo, Senhor, que nós venhamos a diminuir para que tu cresças cada vez mais. Senhor, nós não queremos ser de nós mesmos, Senhor. Priva-nos, Pai, das nossas vontades e desejos. Age em nós, Senhor, o tempo todo, por favor. Que seja feita a tua vontade sobre todas as coisas. Que nós possamos ter uma vida e vida em paz. Dá-nos contentamento, Senhor, satisfação em todas as coisas. Que busquemos as coisas que vêm do alto, de onde vem toda a boa dádiva e dom perfeito, e não nas coisas terrenas e temporárias. Enche-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Pai. Capacita-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Que possamos ser apoios uns aos outros, não pedras de tropeço. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, Pai. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.